Olá, tudo bem? Que coisa boa! Estamos de volta com Entre Amigos. Muito, muito importante. Hoje, dia 29 de março de 2023. Aniversário de 18 anos da Do Brasil. A Do Brasil sempre foi feita entre amigos, por isso nós sempre estamos aqui entre amigos. E eu queria abrir este programa lendo um poema meu. Posso? Amigo. Amigo é aquele que nunca esperamos e que um dia, sem querer, encontramos. Amigo é aquele tão diferente que por nossos caminhos jamais cruzaria e que um dia, sem querer, tropeçamos. Amigo é aquele cuja linguagem desconhecemos e que um dia, sem querer, entendemos. Amigo é aquele tão duro e estranho e que um dia, sem querer, mostra-nos amor tamanho. Amigo é aquele solidário, descrente e que um dia, sem querer, se faz presente. Amigo é aquele que não esperamos, que de tão diferente desconhecemos. Amigo é aquele que de tão duro, estranho, solitário, descrente, não sabe do encontro, da palavra entendida. Amigo é aquele que encontramos e que um dia entendemos e simplesmente o amamos. Amigo é aquele que reconhecemos, mesmo de costas a partir, sem querer acenar. Amigo é aquele que um dia, sem querer, nos faz chorar. A Do Brasil foi feita por amigos. Desde o primeiro dia, estamos juntos, sempre, entre amigos. E hoje, de uma forma muito especial, eu trago para vocês dois amigos importantíssimos da Do Brasil. E vou apresentar agora. Com vocês, Bruno Sangregório e Anderson Carvalho. No nosso último contato, a Do Brasil estava fazendo 15 anos. Faz tempo, hein, gente? Aos 15 anos, vivendo todo aquele glamour dos 15 anos. Foi muito bonito, foi muito gratificante. Agora, com 18 anos, nós chegamos na idade da responsabilidade, né? E nós devemos estar aqui nesses 18 anos graças ao suporte que nos foi dado por esses dois nossos convidados de hoje. Que nos momentos mais desafiantes que nós tivemos que enfrentar, foi Bruno Sangregório e Anderson Carvalho, que seguraram com muito talento, coragem e amizade todos os desafios que nós estávamos enfrentando naquela época. Mas eu vou começar apresentando os nossos amigos, não é verdade? Bruno Sangregório vocês já conhecem. Já tem uma longa história de artista, de estar no meio da dublagem, né? Mas eu vou começar perguntando para o Bruno. Bruno, como é que você chegou nessa história? Cara, eu já contei essa história tantas vezes, mas nunca nesta configuração, né? E é engraçado, né? É diferente. Uma coisa é, sei lá, você tá num evento ali falando da tua trajetória, como é que você fez para chegar na dublagem? Aqui tem um outro significado, né? Um outro símbolo, é muito, muito importante, né, para mim. Eu sempre quis trabalhar com dublagem, porque quando eu era adolescente ainda no colégio, já estava envolvido, né, com algumas coisas na área artística. Eu tinha banda, eu desenhei a vida inteira, desde muito pequeno. Então eu sempre quis muito, né, mas não sabia como. Meus pais, enfim, nunca tiveram aptidões artísticas, nunca tiveram envolvidos no meio, né, cresci na periferia sem ter muitas condições, e aí aquilo ficava martelando na minha cabeça, mas eu não sabia como e quando eu poderia dar o primeiro passo, né? Tudo era muito incerto.
Então comecei trabalhando como office boy, aí fui trabalhar com contabilidade, fiquei um tempo trabalhando em escritório. Até que um dia eu decidi arriscar, porque nessa época de colégio, de banda e tal, a dublagem já tinha... era um bichinho que já tinha mordido a gente, né? Foi um amigo que apresentou essa possibilidade, falou, olha que legal, e se a gente pudesse trabalhar com isso? Porque a gente consumia, né, filmes, séries, desenhos e gostava de brincar de dublar. Fã-dublagem. Fã-dublagem, nem tinha esse nome naquela época, a gente chamava de redublagem. Mas foi isso, inclusive, que me trouxe uma outra questão, que é a minha relação com o vídeo, né? Eu comecei a editar e passei a trabalhar com vídeos em função da tal da redublagem. E aí um dia eu falei, quer saber, não tá legal, eu tô trabalhando com uma coisa que eu não gosto, eu vou pesquisar, vou me informar, eu quero saber como é que é essa questão do ser ator e da dublagem e tal. E aí eu liguei na do Brasil, né? Já tinha feito um workshop de dublagem antes, com outro estúdio, que, nossa, achei incrível, foi muito legal. Entrei no estúdio muito contente e saí mais contente ainda, porque eu achei realmente muito mágico aquilo que aconteceu. Mas muitas inseguranças, muita incerteza. E aí eu liguei na do Brasil para me informar, porque eu sempre ouvia dizer, já naquela época, em 2010, eu acho, 2009, não, 2008, por aí. Do Brasil começou em 2005. Isso. Em 2008 eu já ouvia que a do Brasil era o melhor caminho. Que se eu queria trabalhar efetivamente com dublagem em São Paulo, que eu devia passar pela do Brasil. E aí eu liguei, e uma senhorinha muito simpática me atendeu. Oh, meu Deus, senhorinha! Quem foi essa senhorinha? Dona Sódia Pereira me atendeu no telefone. E aí eu falei, eu fiz um workshop assim assado, e essa escola me ofereceu um curso de teatro e dublagem, tudo ao mesmo tempo, né? Que achei muito legal, porque quando a gente não conhece, a gente tem pressa, né? A gente quer sair correndo. Muita pressa. Eu já repeti muito isso, e depois disso, tendo, né, o contato lá de cá, eu ouvi muito isso de outras pessoas. Mas eu não quero ser ator, eu só quero dublar. Mal sabe que não dá para dissociar, não dá para tirar uma coisa da outra. E aí, enfim, essa escola ela me prometeu a formação completa. Você vai tirar o teu registro profissional como ator e vai sair pronto para o mercado. Mas como assim? E aí eles me falaram uma coisa que eu fiquei muito encucada, que foi, a única questão o nosso registro profissional não é tirado dentro do estado de São Paulo. Ele sai por um outro estado, sai por Santa Catarina, se não me engano. Eu não entendia nada de registro, de sindicato, de nada disso, mas eu falei, peraí, eu sou paulista, eu cresci, nasci, morei a vida inteira na cidade de São Paulo, estudei aqui dentro, por que o registro vai ser de fora? Não faz sentido. E foi quando eu liguei na do Brasil para me formar. E aí a tal da senhorinha que me atendeu falou assim, escuta aqui, meu filho, você pode fazer na escola que for melhor para você, o ambiente que você achar que é mais confortável, você tem liberdade para escolher o que for melhor para você. Mas saiba que escola nenhuma de teatro que é regulamentada pode oferecer um curso de dublagem. Não, não oferecia na época. Na época não existia. Então, faça primeiro um curso técnico profissionalizante que seja regulamentado. Você até me indicou entrar no sindicato para pesquisar e tal. Escolhe o curso que você quiser de teatro e depois aí você vai fazer o curso de dublagem. Que especialização em dublagem. Que pode ou não ser na do Brasil. Mas eu achei, para mim isso foi muito assertivo, assim. Eu falei, que curioso, ela não quer me vender o curso. ela me deu exatamente aquilo que eu precisava, que era a informação correta, qual era o caminho que eu devia seguir. E aí eu fui fazer o caminho das pedras, né? Corri, pesquisei, me formei, fui fazer meu curso de teatro. Estudei entre, acho que 2009 e 2010 no Encena, fiz o profissionalizante. E 2010 para 2011 eu voltei para fazer o curso do Brasil. Então, eu nem lembro mais qual era a pergunta. Como é que você chegou aqui? História? Pois é. Eu liguei para do Brasil e fui muito bem recepcionado. Muito bem.
E eu tô aqui até hoje. Aí você chegou na do Brasil, fez o curso de... Me formei em 2011 no curso de especialização tratores. E em 2012, eu fui chamado para fazer uma escala. Nunca vou esquecer dessa escala, porque foi Cavaleiros do Zodíaco. Nossa! Então, talvez tenha sido a segunda escala da vida. A primeira também foi com a do Brasil, foi numa outra série mexicana, eu acho. É o Luteador. Lembra disso? Não. Foi você quem dirigiu. Juro, olha aí. Nossa Senhora. Fiz o Luteador. Fiz um negócio do 300 também, uma campanha de remédio. Aquilo foi para empresa, para evento, né? um videomix para evento. E aí vim fazer essa escala nos Cavaleiros, mas que foi num momento também que foi um momento de virada, assim, né, na minha vida. Posso falar que eu chamo Clayton? Acho que as pessoas já sabem, né? Tá na internet. Eu me formei na escola de teatro e também na do Brasil como Clayton Sangregório. Que tem gente que não gosta, inclusive. E aí, quando eu cheguei para fazer essa escala do Cavaleiros, eu já estava mudando uma série de percepções, porque, enfim, alguns amigos fizeram contas de cabala e falaram, assina Bruno, porque Bruno é melhor. Eu nunca entendi bem isso. Numerologia. Eu não entendia direito, mas eu achei que sonoramente era melhor mesmo, porque Sangregório é italiano, então Bruno Sangregório vai ficar melhor, beleza. E aí eu decidi mudar, mas foi numa fase onde eu tava quebrando um monte de padrões, assim, na vida, né? Tipo, eu sempre fui cabeludo, raspei a cabeça, mudei o nome, saí da casa dos meus pais, fui morar com a minha namorada, hoje minha esposa, Luana. E aí, naquele momento, eu cheguei e eu acho que eu surpreendi porque a Zódia me olhou e falou, quem é esse cabra que tá aqui? Esse aí eu não conheço. O que fizeram com o Clayton? Eu falei, não, agora é Bruno. Como assim agora é Bruno? Por quê, né? E aí eu fui te contar a história. Uma das pessoas que me sugeriu a mudança do nome foi a Elke. A Elke Maravilha, que era uma amiga, uma querida. Era muito mística, né? Muito. A Elke. E aí... Parece que numerologia dá certo, olha né, aí. gente? Olha aí. Eu fui meio descrente. Eu falei, beleza, não tem nada a perder, eu vou mudar. Mas não foi só a numerologia. Foi a mudança de postura, acho que foi o entendimento, né? Porque foi essa provocação que você me fez naquele momento, né? Eu te contei toda a história, você falou assim, beleza, entendi a história, é muito bonito. Só que é o seguinte, o que eles diziam, né? Clayton Sangregório dava sacrifício. Então, você vai aprender, vai ensinar, mas não vai levar nada. Se você quer conquistar, você quer ter uma relação melhor com o dinheiro, você quer ser o herói do Hércules, né? Sol, é Bruno, tem que usar Bruno, beleza. E aí virou protagonista. Não, levei mais 10 anos para virar protagonista, não viria até hoje. Mas não é essa a questão, né? Quando eu falei isso pra Zódia, o comentário que você me fez, não sei se você lembra, foi o seguinte, não adianta nada você mudar o teu nome se você não mudar a tua relação, a tua postura interna. Você quer ser o Bruno? Então seja o Bruno. Foi isso que você me disse naquele momento, 2011, 12, sei lá. Se quer ser o Bruno, então seja o Bruno. Mas ela falou isso porque ela não gostava muito do Clayton. Então, seja o Bruno, era um apelo, um pedido. E aí aquilo pra mim fez, né? Eu fiquei martelando com aquilo na cabeça, entrei em crise de identidade, aí fui me tratar. A delicadeza de Zódia. Depois eu fui fazer curso de PNL, por indicação da Zódia, trabalhar as identidades. Mas isso mudou, foi ali que as coisas começaram a acontecer, sabe? Então, desculpa te cortar, mas a do Brasil sempre teve um papel de protagonista na minha história, né? Um papel muito importante. E você entrou na do Brasil muito lentamente. Você foi conhecendo a do Brasil setor a setor. Você começou como recepcionista, recebendo os nossos alunos, e aí você foi se voltando para a escola, organizando a escola. Aí você foi entrando na produção e você, ao mesmo tempo em que o teu trabalho de ator começava a acontecer, né, de dublagem, não só na do Brasil, como em São Paulo, em outros estúdios, e você foi nesse crescendo, e hoje é o nosso
coordenador geral, diretor geral, a pessoa responsável, porque como eu estava fora, o Hermes estava fora, eu fora, alguém tinha que responder aqui dentro. E essa pessoa que foi aprendendo a do Brasil no seu dia a dia, hoje é o Bruno Sangregório, é a pessoa que realmente coordena do artístico, a produção, praticamente a do Brasil. E eu sou muito grata por esta pessoa. Mas eu quero aproveitar agora para falar com uma pessoa que vocês só conhecem de crédito, que é a pessoa que fica na parte mais importante dos nossos trabalhos, que fica por trás das câmeras, dos microfones e que garante para do Brasil a qualidade do nosso trabalho, que é a coisa que mais nos orgulha. Esta pessoa é o Anderson de Carvalho. E eu quero perguntar pro Anderson. Anderson, como é que você entrou nessa história? Zó, obrigado. É muito emocionante tudo isso que você me disse agora. Fico muito feliz pelo convite. É uma honra estar aqui do seu lado, estar do lado do Bruno, que são 2 exemplos para mim. E é muito legal. Estou muito acostumado a estar do outro lado, né? Quando a gente passa para cá é um pouco diferente. Conta a história da mensagem. É verdade, a Zódia queria gravar um Entre Amigos, né? E mandou mensagem pra gente pra saber qual que era a nossa disponibilidade. Aí a gente, não, Zódia, é só marcar que a gente vai estar lá pra fazer. Não, vocês são os convidados. Eu quase caí pra trás, né? A gente desmaiei um pouquinho, falei com a Aline. A minha história é muito bonita. É mesmo. Eu tô aqui na do Brasil desde 2015, né? A Aline, a minha namorada na época, ela trabalhava na do Brasil, ela era estagiária. Ela trabalha até hoje. Não, vou chegar. Ela trabalhava como estagiária na do Brasil e a gente engravidou, né? A gente engravidou e a gente falou, eita, e agora? A Aline era estagiária, ela falou, não, eu vou conversar com a Zódia. Aí ela conversou com a Zódia falou, não, você vai tirar a sua licença. E aí a Aline falou, então, Zódia, eu queria aproveitar para falar que o meu namorado, ele entende um pouco de áudio também. A grande preocupação é que como estagiária não tem licença, né? Ela perderia totalmente o contato com a empresa. Sim. Né? Eu lembro desse momento. Quando você falou, Bruno, como é que a gente faz? Vamos pesquisar. A gente foi falar com a contabilidade para entender. Como. Entendemos o seguinte, né? Qual que é a resolução? Estagiário não tem direito a porra nenhuma. Pode falar palavrão, perdão? Agora tá. E aí foi muito legal, né? Foi um dos momentos onde reafirmou aquilo, né? Tipo, porra, que legal, do Brasil tá por nós, né? Tipo, sim, tá preocupada com as pessoas. A Zódia virou e falou assim, não vou fazer isso, imagina, não vou encerrar o estágio. Vamos contratar o Anderson. É sério? No nome da Aline, quer dizer, na verdade não havia uma contratação, né? Ele fazia de conta que era a Aline. A Zódia meio que afastou a Aline assim e falou, vem o Anderson para ficar nesse período que você vai estar em recesso, né? E aí eu vim pra do Brasil. Antes, quando eu vinha buscar a Aline, eu não entrava na do Brasil, eu ficava só lá de fora. Ele ficava segurando a coluna da garagem da do Brasil, lá fora, e do lado de fora, que era pra gente não vê-lo. Aí falava, você quer uma água, um café? Eu falei, não, quer entrar? Eu falei, não quero, até que o dia entrou. Que eu entrei. Entrou. Aí eu vim pra ficar no lugar da Aline, né? Aí passou um período que a gente teve o Joaquim, e a Aline voltou. E a Aline voltou como técnica. Só que quando a Aline voltou, o que a gente faz com o Anderson? E agora? Né? Aí a Zódia falou, não, eu quero contratar os 2. Aí, desde então, estamos na do Brasil, né? Eu passei também pelo estágio, fui técnico da escola, trabalhei na escola ali, um pouco na recepção, auxiliando o Bruno. Secretaria. Aí fui para técnico de captação, mixagem, e aí hoje eu faço parte da coordenação de áudio da do Brasil. Né, ao longo quase 7 anos. Hoje segura a coluna do Brasil. Hoje eu seguro a coluna da do Brasil. E com esse grande aprendizado, né, que a do Brasil nos permite aprender junto, né? Nos ensina e a gente aprende dentro da do Brasil.
Isso é muito legal, sou muito grato a isso. Essa troca que a Zódia, o Hermes e o Bruno sempre tiveram comigo. E toda a equipe do Brasil, né? Todo mundo compartilha um pouquinho disso. A equipe técnica, os dubladores, a administração, a Maria, a Nathalie... Todo o suporte, todo o apoio, a gente é muito unido, é uma eterna família. É entre amigos que se faz a do Brasil, não é verdade? E eu queria perguntar assim para vocês, se teve alguma coisa que mais marcou dentro dos trabalhos que vocês fizeram, ou dentro de situações, o que aconteceu? Alguma coisa engraçada, alguma coisa curiosa, ou alguma coisa marcante, emocionante, sabe? Que marcou emocionalmente a sua história? Você, Bruno, tem algo para contar pra gente? Para que a gente se divirta ou para que a gente chore? Cara, são tantas... Eu acho que eu completo agora no mês que vem 11 anos, né, do Brasil. E, nossa, eu vi isso aqui crescer muito, né? A gente já tá no 3º endereço. Então saímos da Delfina, que era uma casinha pequenininha, extremamente aconchegante, acolhedora. E ali aconteceu muita coisa que ficou assim, muito gravada. A gente, né, até hoje a Maria relembra de coisas. Não, você lembra, Bruno, que a gente comeu uns pastel lá? Lembro. Lembra do brownie? Lembro. Lembra as histórias da Maria, né? A gente criou uma página pra ela. As pérolas da Maria. Aquilo era incrível. Enfim, todas as vezes que entrou água e que a gente teve que puxar lá, a gente já era lavado, né? Não, os deuses mandavam água pra gente lá desde a Delfina, né? Muita coisa. Quero ser dublador, 2 temporadas, todas as oportunidades que eu tive, essa coisa de subindo degrauzinho um por vez, isso é muito importante, né? Algum trabalho especial? Alguns vários, né? É realmente muito delicado você falar de uma coisa só. Como foi? Quero ser dublador. Quero ser dublador foi legal. Vou fazer um comentário específico agora que para mim, quando eu lembro, me emociona. Não tem a ver necessariamente com quero ser dublador. Uma vez eu fui gravar um vídeo para um evento e esse cara aqui, ele tava fazendo o papel daquele cara lá. Dá oi, Max. Oi! Ele tava filmando e aí... Eu tava relembrando a minha trajetória na dublagem, no vídeo e tal, e aí o Anderson se emocionou e no final ele virou pra mim e ele fez uma pergunta que até então nunca tinham feito, né? Ele virou pra mim e falou assim, se o Bruninho lá atrás, aquela criança lá, que colocou em algum momento esse desejo no coração de querer trabalhar com dublagem e tal, se ele tivesse aqui agora, qual é a mensagem que você daria pra ele? E eu achei aquilo... muito incrível, foi muito forte pra mim. E o que você ouviu do Bruninho? Porque esse cara não tem o conhecimento de PNL que a gente tem, mas isso foi uma sessão de reimprint, né? De reimpressão de história. Eu não ouvi do Bruninho, eu falei pra ele, né? O que eu diria pra ele? E a resposta foi, cara, você vai apanhar pra caramba, você vai sofrer muito no processo, mas o resultado é lindo. Sabe? Não desiste. E tem mais. E tem um longo caminho aí ainda, né? Então, isso pra mim ficou marcado, cara. Legal. E você, Anderson? Que histórias te marcaram? Eu tenho uma história, Zó, que foi... Quando eu comecei a gravar, comecei primeiro estagiando, na época era a Toninha, né? Tinha a Toninha do Brasil. E eu ficava ali do lado dela sentado, olhando, até que eu comecei a gravar. E aí uma das primeiras escalas foi com o Vacari, né? Belezinha! E aí quando eu comecei a gravar, que eu escutei o Vacari, eu fiquei muito emocionado, porque o Vacari eu assistia com meu avô aos domingos a TV Cultura. E ele fazia os documentários de animais que tinha e tal, e meu avô adorava assistir, né? Ele era... acho que ele ainda é a voz da TV Cultura. E eu assistia muito com meu avô. E aí, quando eu fui gravar no estúdio, que eu gravei ele, que eu ouvi a voz, aí acionou uma coisinha assim que eu falei, meu, que legal, que gostoso, né? E aí foi passando, aí eu fui desenvolvendo e fui aprendendo, né?
E fui gravando mais e mais. E aí teve uma outra oportunidade também, em que eu tava aqui na do Brasil, aí o Hermes, o Carvalhosa, faz edição pra mim de uns trabalhos que eu fiz. E aí eu falei, claro. Aí comecei a editar e tal. Aí eu fui escutar, eu vi todos os personagens que o Hermes tinha feito e que eu assistia quando eu chegava em casa, né, da escola. E aí eu falei, caramba, que legal. Porque quando você vai trabalhando, né, é muito profissional. Claro. E você acaba esquecendo. Teu foco é outro. O foco não é muito... Aí quando eu escutei, eu falei, nossa, que legal. Eu lembrei quando eu chegava da escola, que eu não queria estudar, ficava assistindo TV. E dos personagens. X-Men Evolution, né? X-Men, Digimon, né? E aí eu comecei a lembrar daquela época que eu chegava em casa ouvindo a voz do Hermes de novo, a voz do né? Hermes. E achei isso muito legal, né? Ter a oportunidade de poder trabalhar com isso, assim. E sou muito feliz por essas boas lembranças. E várias também que eu tive. Trouxe o meu filho Joaquim no estúdio e, né, mostrar para ele tudo isso. Hoje agora também tem um novo menininho que é o Luca, né? Que ainda tá aprendendo a falar, tá bem pequenininho. E eu acho que essas duas me marcaram bastante. Essas duas, assim. A primeira, que foi quando eu dei um start, assim, que eu falei, nossa, eu trabalho aqui, né? Que legal. E a segunda que me acionou algumas memórias que eu tinha de infância, assim, quando eu ouvi os personagens do Hermes, né? Isso achei muito legal. E profissionalmente, assim, lidando com o pessoal da equipe, como é que essa tua relação, hoje coordenador, né? Hoje chefe da turma, né? Não é mais aquele estagiário tímido, agarrado na coluna, né? Hoje você já percebe quando o profissional que chega está agarrado na coluna, né? Está com um pouco de receio, um pouco preocupado. Como é esse teu olhar agora de um outro patamar, né? De uma outra posição profissional? E com o que você aprendeu dentro do Brasil, como isso acontece? Quando eu vejo alguém que chega, eu olho ele segurando, eu lembro de mim, né? Então eu busco dar todo um apoio e suporte, né? Para esse profissional que está chegando agora. E não só eu, mas toda a do Brasil. Como a gente falou, entre amigos, a gente tem uma boa relação com todo mundo. E a gente tem profissionais muito capacitados também. Gente que busca sempre aprender. E também gente boa. Eu acho que é legal de falar. Gente boa, gente que gosta do que faz. Eu acho que isso é muito legal, né? Você vê todo mundo feliz na do Brasil. Você não vê ninguém triste. E todo mundo gosta muito do que faz. Às vezes, né? Estressado, mas não triste. Estressado, né? é normal. Mas assim, todo mundo muito dedicado. E todo mundo muito competente também no que faz. Provavelmente porque a maioria está colocada no lugar certo, né? Onde gosta de estar. Sim. Né? Eu acho que isso faz uma diferença grande, né? Sim. Eu acho que esse é o grande diferencial. E a gente se trata também como amigos, né? A gente, amigos e uma família. Claro, a gente é uma empresa, mas esse ambiente familiar, esse ambiente entre amigos faz muita diferença, porque o nosso trabalho é um trabalho exaustivo mesmo, né? As pessoas não têm noção como é produzir um anime, como é produzir a dublagem de um anime, né? Quais os processos que isso leva, desde da pré-produção até a pós-produção, né? O cansaço que isso traz, a atenção que exige um controle de qualidade, né? Quantas mãos, quantos profissionais passam por ali, né? Uhum. E aí esse ambiente faz toda a diferença, né? Eu acredito que seja esse ambiente que dá a você a melhor qualidade. Pelo menos porque é feito por cada um desses profissionais, essa cadeia de profissionais, né? Que o Anderson está falando, e que estão no lugar que estão porque gostam do que fazem. E aí isso faz uma grande diferença, né? Sim. O que mais você pode contar pra gente, Bruno, da parte artística? Alguém que você trabalhou, que você esperava? Nossa, você muitas pessoas. A primeira vez que eu encontrei o Seidel, por exemplo, né? Poxa, seu Madruga, né? É uma figura incrível. Eu acho que o grande barato de trabalhar com dublagem é isso, né? É você... Primeiro que a gente trabalha muito com essa questão da memória emotiva, né? Então você tá ouvindo ali, vendo uma pessoa que você escuta há 30 anos,
que faz parte da tua infância, da tua vida, desde sempre. E ela tá te conhecendo naquele momento, mas pra você, cara, já te conheço, sabe? É muito familiar, é muito gostoso. E isso a gente tem diariamente com um monte de gente, né? Mas é legal também todo esse caminho que a gente vai fazendo. E aí, no começo eu cheguei aqui com essa imagem, essa coisa do fã, que queria muito aquilo. E poder se colocar como igual mesmo, como párea. Somos colegas de profissão, a gente, né, tá fazendo... Somos companheiros nessa grande viagem, né? Isso é muito legal. Hoje eu consegui, sei lá, encontrar com essas pessoas diariamente no trabalho, aqui e fora, e saber que tudo aquilo que elas significaram para mim durante, né, acho que a parte mais importante assim da nossa vida, que a gente está, né, criando caráter, desenvolvendo, enfim, desenvolvendo ali a questão de dialética, de pensamento e tal, e as pessoas contribuíram para isso, e hoje você se vê também contribuindo para a formação de outras pessoas. Isso é muito bacana. Agora, a dublagem te proporciona isso, né? Mas eu acho que tá um pouco além disso também, porque não é só o que a dublagem nos proporciona quando a gente está no Brasil. O que a do Brasil te proporciona que é diferente daquilo que a dublagem traz, né? E todas as pessoas que entram na do Brasil, quando entram, se sentem acolhidas, né? Se sentem abraçadas. A gente escuta isso diariamente, e não é balela. A gente escuta isso de todos os nossos alunos. As escolhas que a do Brasil faz diariamente, como... hoje todos os nossos diretores são professores, e todos os nossos professores foram alunos da do Brasil, e ela escolhe isso conscientemente, né? Não, eu só vou trabalhar com as pessoas que fizeram parte deste aprendizado e que, né? E que esse aprendizado não é só técnico, né? Exato, e que compactuam com aquilo que a gente pensa e querem fazer igual, e aí fica muito para mim isso sempre, assim, essa questão das oportunidades que a gente dá diariamente. Eu tive muita oportunidade dentro do Brasil, o Anderson também, é inegável, né? Se eu olho pro menino lá que decidiu largar a contabilidade para fazer teatro e que tudo era incerto, né? Quero muito, tinha muita vontade, mas será que eu vou chegar lá? Será que eu vou conseguir me estabelecer enquanto profissional na área de dublagem? Cara, eu conquistei muita coisa bacana como ator em dublagem, né? Tive muitas experiências incríveis, mas hoje eu sinto que eu tô num lugar de conforto. E que tá além do meu trabalho como ator, sabe? Porque eu me identifico naquilo que eu faço dentro do Brasil hoje. Seja na parte de coordenação, dando aula, né? Porque as oportunidades que eu tive, eu fico muito feliz quando elas voltam de pessoas que se sentiram também privilegiadas de alguma forma e que vêm me agradecer, sabe? Esse movimento. Então, quando você falou do QSD, o que fica para mim é isso. Eu gostaria muito de ter tido uma oportunidade como as que a gente deu enquanto indivíduo, né? Pô, que legal participar de um concurso, ganhar as bolsas e estudar e ganhar o mercado. Muito legal, eu não tive essa oportunidade. E tá tudo bem, faz parte da minha história. Mas eu consegui... pode proporcionar, Exato, né? Fazer parte desse processo. E isso pra mim é mais importante, né? Aquela história, é mais gostoso dar do que receber. Isso me faz muito feliz. Pensando nesse proporcionar, eu me lembro de uma pessoa importantíssima para do Brasil, né, inegável, né, que é o Hermes Baroli, que foi quem teve a ideia de fazer um curso de dublagem, foi quem deu o primeiro passo para hoje a do Brasil estar fazendo 18 anos, e que hoje não está aqui com a gente, aqui do nosso lado. Mas eu queria perguntar para vocês como foi o primeiro contato com o Hermes Baroli, do qual vocês eram fãs, né? Era uma pessoa distante, talvez inalcançável. Imagina, eu sou maior que ele. Olha, tá vendo? A gente não pode dar corda que o cara cresce. E cresce mesmo. Como foi, Anderson, você encontrar Hermes Baroli, e você que era fã? Eu tinha um spoiler, né? Como eu disse, a Aline, minha esposa hoje, que era minha namorada na época, ela já trabalhava na do Brasil. Então ela me falava, tem a Zódia, tem o Hermes, e ela já me falava um pouquinho de como eram as coisas. Aí quando eu cheguei aqui, eu lembro que o Hermes... Aqui não, quando chegou lá? Lá na Delfina, né? Quando eu cheguei lá na Delfina, eu lembro que o Hermes, ele me cumprimentou, ele falou, você é a namorada dela? Eu falei, sou.
Que pena. Ela merecia mais. Eu falei, pô, legal, incentivou. Mas aí a gente, foi uma brincadeira, obviamente, né, A gente? delicadeza. Você perguntou primeiro? Eu lembro disso até hoje. Mas o Hermes sempre me tratou assim como o Bruno, como um irmão, assim. A gente sempre conversou bastante. É claro que hoje, com a distância e o fuso horário, fica um pouco mais complicado, né? Mas ele sempre me tratou, assim como a Zódia também, sempre me tratou como uma mãe aqui do Brasil. O Hermes também, como uma mãe. O Hermes sempre me tratou como uma mãe do Brasil. Não, mas ele sempre teve Eu não imaginava que o Hermes seria tão legal como ele era, né? Porque a gente cria uma imagem antes de chegar. Você cria uma imagem e desconstrói ela. Porque ele me tratava tão normal. Ué, mas ele é um cara normal, sabia? A gente acaba ligando talvez os personagens, né? Àquela pessoa. Eu acho. A gente liga os personagens e esquece que o Hermes é um cara normal. Né? E ele sempre trocou muito, sempre conversou muito comigo, sempre bateu um papo. O primeiro impacto foi, meu Deus? Foi. O primeiro impacto foi, meu Deus. Depois foi tranquilo. Mas por quanto tempo você ficou com medo de Zódia? Porque parece que o Hermes foi mais ou menos rápido. Isso aí não passa. Morria de medo de gravar com... Eu tinha muito medo de gravar com a Zódia e com o Hermes. E esse medo só parou quando eu comecei a gravar bastante. Aí eu só queria gravar com os dois. Né? Porque eu costumo falar isso. O Hermes, ele tem uma excelência no que ele faz. Sim. No trabalho. Então ele exige que você também esteja em modo de excelência quando você está no estúdio. Se você não está em modo de excelência, você fica inseguro, né? E aí quando você entra em rapport com ele, ou com a Zódia no estúdio, aprende Jeitinho. você fica tranquilo. Passa aquela tremedeira de, ai meu Deus. Mas eu lembro também uma vez que eu entrei no estúdio e que a gente foi gravar uma produção para HBO, que o Hermes se dirigiu, que eu olhava assim e falava, caramba, que legal. Tô gravando pra HBO. Não era, mas assim... O cara é bom. Você vê, porque você vai gravando, aí você vai tendo tempo de estúdio e tal, e aí você vê como fica fácil para quem, né, você vê o Hermes, você vê a Zódia, você vê o Bruno, é muito fácil para eles, passa com o tempo, você vai gravando, é fácil aqui, eles falam, nossa, como é fácil pra gente, meu Deus, né? Mas não é o fácil assim, o fácil porque eu sei, né, o que eu estou fazendo e me dedico a isso, acho que isso é muito diferente. Mas a primeira impressão foi, ai meu Deus mesmo. E você, Bruno? A primeira foi, ai meu Deus, a segunda foi, ai meu Hermes, né? É verdade. E você, Bruno, como é que foi? Quer dizer, você, claro, que já era artista quando conheceu o Hermes, né? Não. Já? Não? Você não já era? A minha primeira... Ixi, vou contar a história também. Lá vai ele tem contar. 4 situações, ó. Tem 4 situações aqui dos primeiros momentos, né? A minha primeiro diálogo mesmo, primeiro momento com o Hermes foi também por telefone. Porque a primeira vez que eu liguei, quem me atendeu foi Zódia. Ou foi a segunda, já não lembro mais quem atendeu primeiro. Mas em uma das ligações que eu fiz para do Brasil, o Hermes atendeu. E aquela voz? E, pois é, cara. Aí eu falei, como assim? Que empresa é essa? Que o telemarketing, o cara que vende o curso é o Ceia. Tipo... É o quê, né? É que a gente paga bem. Né? Do Brasil, Hermes, né? Eu queria saber do curso, comecei a tremer. E ele, não, porque no curso a gente tem as aulas de dublagem de inglês, de filmes, outros idiomas, mandarim, não sei o quê, bababá, bababá. Ele contou todo o curso. E durante muito tempo, inclusive, foi assim que eu vendi o curso, eu decorei aquilo que ele falou no dia. E aí, eu sei que eu não falei mais nada, eu não conseguia. Ele ficou no monólogo, ele explicou toda a grade do curso e quando acabou falou, tem alguma dúvida? Aí eu, não, era isso, obrigado. A vontade era, manda o meteoro de Pégaso, vai! Mas aí você se segura, você fala, calma. Esse foi o primeiro momento. O segundo momento foi, beleza, tive na do Brasil, depois de... 2 anos depois, porque aí eu fui fazer o curso de teatro, beleza, cheguei, fiz a matrícula, não encontrei com ele, e aí eu vinha tendo as primeiras aulas todas, eu acho que com a Laudi e com o Silas Borges, talvez. Foi teu professor, foi o Silas. Silas, Laudi,
Luísa Viegas, Roberto Leite. E num belo dia o Hermes entrou pra dar aula. Cara, naquele dia eu tinha registro marcado na CBS, que era aqui na Tito, aqui embaixo. Eu e o Marco Faustino, a gente marcou a saída do Brasil, que ficava lá na Delfina, e até a Tito fazer o registro na CBS. A hora que o Hermes entrou pra dar aula pra gente, eu fiquei mal. De verdade, eu fiquei com febre. Olha, eu fiquei louco. muito mal. A minha aula foi uma... Fanzite, né? Não saiu. A gente chama isso de fanzite. Não saía, cara. E aí, no final da aula, pra eu ficar mais nervoso, ele falou assim: ué, cadê aquele menino que tava aqui que todo mundo dizia que era bom nessa turma? Fudeu. Me jogou lá embaixo. Cadê o cara que falaram que mandava bem aqui? Aí você já começa a alucinar. Nossa, falaram de mim pro Hermes que eu mando bem, que não sei o que. E eu não tô entregando nada. Tipo, o resultado foi horrível. E aí eu saí e fui fazer um registro na CBS, que foi uma bomba. A CBS fechou e eu nunca trabalhei na casa. Nunca fiz uma escala na CBS. Que Foi do louco. Hermes. Que louco, hein? Que louco. E aí, né, a cadeia, né, teve um outro momento Na muito verdade, importante. você terminou sendo herdeiro da CBS, porque quando nós viemos para Catão, nós ocupamos o espaço Tá que, vendo? né, que tinha... Esse estúdio aqui foi da CBS em algum momento. Exato. E aí tem uma outra coisa aqui que eu acho que é muito legal, que é entender o salto, né, que pra gente, né, que é essa coisa de sair do fã e colocar a pessoa no pedestal e aquela coisa que eu falei, de ver como é igual, como amigo, de fato, né? Pro amigo. Porque a gente teve outros momentos, né? Eu lembro de momentos onde eu era dirigido, não só pelo Hermes, por você, na dublagem, e que eram caóticos, porque eu, nossa, sofria. E eu levei isso pra PNL. Fui tratar dos meus cursos de PNL dessa relação e eu acho que melhorou muito. Eu lembro do momento onde eu deixei de ser o fã que estava se sentindo inseguro, pressionado, que estava sendo avaliado, e virei colega de trabalho. Vai lá, Hermes, vamos fazer junto. Sim. E aí daí a gente foi pro Quero Ser Dublador e eu era o diretor. Ele estava apresentando o programa. E aí a gente chegou num outro momento ali onde eu dizia, ó, você faz assim, assim, assado. Ele falava, não, beleza, tá. E a gente estava trabalhando junto, eu dirigindo ele. Então, lembrar do cara que ligou, né? E depois tá junto, tá dirigindo. Sim. O cara, foi muito legal. E aí, para fechar essa relação, esse ciclo, uma coisa que aconteceu muito legal recentemente em um dos animes que a gente dublou, que foi o Back Arrow, foi que acho que o Berro e o Jonas estavam dirigindo. E aí eles fizeram uma brincadeira que foi muito interessante. Eu faço o Back Arrow e existe um narrador no anime. E aí eles falaram, vamos colocar o Hermes, vai ficar interessante, porque o pessoal sempre fala, né, que a minha voz lembra um pouco a voz do Hermes, às vezes o jeito de falar, pela convivência talvez, porque a gente conviveu bastante tempo junto. E aí eu faço o rapaz, ele faz a divindade, que seria a personificação de um Back Arrow anos-luz no futuro, que virou um ser, uma divindade e tal. É o Hermes fazendo. E foi muito legal esse jogo, achei muito bacana. Que legal, que bom. Eu acho que é isso aí, gente. Eu só posso agradecer. A do Brasil só pode dizer uma coisa. Muito, muito, muito obrigada. Obrigada, Anderson. Obrigada, Bruno. Graças a vocês, nós estamos hoje completando os nossos 18 anos. Obrigada, Maxi. Agora é o nosso cameraman. Muito obrigado. Muito, muito obrigada. Mas agora eu quero que vocês me digam palavras finais. O que você tem, Anderson, a dizer sobre toda essa tua história de uma forma concisa, rápida, porque disse que tem uma bateria que acaba. Então, Zó, eu queria agradecer, né, do fundo do meu coração, tudo o que você fez por mim, pela minha família, né, e por todas as oportunidades que vocês me deram aqui. Sou muito grato a você, ao Hermes, ao Bruno, que tá sempre aí comigo no dia a dia e me dando todo o suporte. A toda a nossa equipe, que sem ela a gente não conseguiria fazer o que a gente faz. Eu só tô aqui por causa dela,
né? E por causa da Aline, que é minha esposa. Mas porque a gente tem uma equipe que se dedica muito, que se entrega muito, e todos. Se eu for falar individualmente, eu não vou conseguir vai falar faltar todo mundo, alguém, vai faltar, alguém vai verdade. ficar chateado. Então eu só queria falar que todos fazem parte, eu represento vocês, e a gente tá junto na família do Brasil. E obrigado, Zó. Obrigado mesmo. Obrigada. Bonito. Você, Bruno. Obrigado. Obrigado. Eu agradeço todo dia. Tudo isso que a gente já falou um pouquinho aqui hoje, todas as oportunidades. Fico muito feliz com o crescimento do Brasil e o meu. E a gente crescendo junto e aprendendo junto, sempre se ajudando e tal. Os últimos 3 anos, aí, os anos de pandemia, tal, foram caóticos, né? Nossa, a do Brasil nunca trabalhou tanto. E ao mesmo tempo em que a gente está nesse processo contínuo de aprendizado e de melhorias e tal, às vezes a gente olha para trás e tem um pouco o sentimento de, nossa, a gente é maluco, por que a gente fez isso, né? Por que a gente fez isso desta forma? A verdade é que se a gente não tivesse feito tudo do jeito que a gente fez, a gente não estaria aqui hoje. E o que sustenta tudo isso é justamente essa energia boa, essa coisa boa de estar aqui dentro. Eu nunca trabalhei numa empresa onde as pessoas não se sentiam exploradas. Eu nunca trabalhei numa empresa onde a dona da empresa diz para as pessoas que elas estão trabalhando demais, que é para parar. E a gente diz, não, a gente precisa fazer, porque tem que fazer, porque tem que entregar. É o contrário, a gente briga para fazer mais e a do Brasil pede menos, calma. Então, assim, eu também só tenho que agradecer a toda a equipe, a todas as pessoas que estão juntas. Eu tenho certeza que se a gente chegou onde chegou e a gente tem esse monte de gente boa junto, é porque aquilo que a gente aprendeu lá atrás, com a do Brasil, com a Zódia, vem surtindo efeito e a gente está colhendo os frutos disso. Então, mais uma vez, né, tipo, a gente traz isso para a forma como a gente ensina, né, na escola, e é um aprendizado que fica para a vida toda. E as pessoas, elas têm esse sentimento de gratidão, elas querem estar próximas para agradecer. Então eu gostaria de, em nome de todos aqueles que em algum momento, que entraram, né, passaram, que foram embora, que continuam aqui, né, e que continuam dentro da nossa... Obrigado, só. Vocês hoje conhecem um pouco mais da história do Brasil, que a partir de agora começa a ter mais maturidade, um outro olhar profissional, um outro cuidado com os nossos alunos, apenas porque amadurecemos. Nós não vamos fazer nada diferente. Continuaremos trabalhando sempre entre amigos.